Legal. E fique à vontade de estar usando tanto o chat quanto fique à vontade de estar abrindo o microfone se vocês tiverem alguma pergunta, né, ao longo da aula hoje. Tá? Bom, bem-vindos aí novamente ao curso de Processos Criativos em Ciências, né? E hoje a gente, de fato, vai estar começando algumas das atividades, né, quanto a dinâmicas, tanto de grupo, quanto complementando aquilo que foi discutido na aula anterior, né? Eu vou começar fazendo uma revisão do que é que a gente viu, que seria, num primeiro momento, né, que eu trago o resultado, quanto foi colocada das competências, vivências e habilidades que vocês esperavam em relação, né? Então, vejo que uma grande parte, né, entende como a criatividade é uma forma de estar se expressando, e a questão da comunicação e divulgação, né? E eu começo agradecendo também a possibilidade de vocês estarem, né, terem preenchido aqueles formulários, né, e é muito útil para a gente, para tentar identificar, né, alguns pontos e até o perfil de vocês ao longo da preparação aí do curso, né. E eu acho que um ponto que nos chamou a atenção nesses formulários foi o fato de mais de 50% da turma, né, expressou não estar familiarizado ou familiarizada com software de edição, de imagens, som e vídeo. A gente vai preparar, né, um material complementar, né, para estar ajudando todo mundo que passar dessa primeira barreira, né, de você conhecendo detalhes desses softwares. Então, isso não é nenhum problema, né? Em particular, as opções que a gente vai estar trazendo vão ser sempre ou open source, né, ou opções que, de alguma forma, acabam não impactando tanto em termos de processamento, né? Então, você pode usar com um recurso muito low cost, você, em princípio, poderia estar aproveitando o curso da melhor forma possível, né? Então, isso não entenda, né, o acesso a esses softwares ou a esses sistemas como uma limitação. Isso é algo que a gente vai estar trabalhando ao longo do curso. Eu acho que um outro ponto importante, que foi uma dúvida bastante recorrente, né, ao longo das trocas de mensagens e e-mails, no WhatsApp e outros canais de comunicação que nós disponibilizamos, que foi a questão do artista, né? Então, eu acho que um ponto importante de fato, está chamando a atenção para vocês, é que a gente quer, nessa disciplina, permitir que você possa explorar a criatividade da melhor forma possível, né? Com as ferramentas que vocês acharem mais interessantes, né? Então, ao mesmo tempo, a gente gostaria de estar tendo um mecanismo de poder estar acompanhando e estar direcionando, né, algumas das ações e da documentação das atividades que a gente vai estar realizando o curso, né? No momento que, de alguma forma, a gente acaba sugerindo um caminho em termos do caderno do artista, isso acaba matando até a criatividade de vocês de procurarem outros elementos, outras estruturas, né? Então, o que a gente vai fazer a partir de agora, né, é organizar esse processo, né, do caderno do artista. Para quem tiver mais dúvidas, eu vou reservar um tempo aí para no final da aula, né? A ideia é que a gente vai estar disponibilizando um formulário para vocês poderem estar incluindo, né, qual foi a opção que vocês escolheram para estar levantando, trazendo, né, as criações que vocês vão estar colocadas no caderno do artista, né? Lindara, você levantar a mão, pode ficar à vontade. Professor, está me ouvindo? Sim. Está fazendo um apito toda vez que alguém entra na sala. Eu acho que talvez seria o caso de mudar nas configurações, porque está interrompendo continuamente, assim. E cancela o seu áudio. Eu desativei aqui, mas eu não sei se funcionou. Eu desativei nas opções do chat, que eu não sei se foi só especificamente para mim ou para todo mundo. Desativou. Entrou uma pessoa agora e não apitou. Obrigado, Quintana. E aí, aproveitando um ponto
né? Voltando aqui a essa questão do caderno do artista, né, que acho que, de alguma forma, a Didara estava respondendo para vocês em relação a esse mecanismo, e vão ser disponibilizados, então, né, esse formulário para a gente poder estar acompanhando, né, ao longo do processo, né, e qualquer dúvida, fique à vontade de estar trazendo, né. Bom, então, acho que a gente pode... Eu vou depois abrir, né, esses pontos para vocês estarem tratando. Então, na aula anterior, a gente tratou de vários desses pontos, né, que estou chamando, que nós discutimos, né, o porquê desse curso, ou melhor, quem, como, quando, o porquê, quais são os meios, e, finalmente, as ações que a gente estava fazendo, né. Então, como continuidade da aula anterior, o que eu vou fazer hoje, né, o que a gente vai estar fazendo, respondendo as duas perguntas que ficaram faltando, né, onde e o porquê. E, ao longo na segunda metade da aula, a gente vai ter uma discussão sobre a questão da percepção pública da ciência e estruturada dentro da atividade que a gente sugeriu para vocês estarem realizando, né, e que a gente vai estar continuando amanhã também. Então, a ideia hoje é, de fato, ter uma percepção sobre como o público, né, entende e vê a ciência. Então, vocês próprios têm as suas visões, e a gente agora vai estar conversando um pouco do quem é o público, né, que a gente vai estar trazendo, ou melhor, direcionando as nossas ações. Tá? Então, a aula de hoje vai se dividir nessas duas partes. Primeiro, eu vou estar respondendo essas questões, né, que ficaram faltando, e a segunda, né, a gente vai fazer uma dinâmica em grupo, onde vamos estar trabalhando para identificar, né, como seria a percepção pública da ciência, como foi dentro daquelas atividades sugeridas. Bom, então eu vou começar com o porquê, né, que o porquê talvez seja uma das questões mais perigosas, né, vamos colocar assim, no sentido de por que, então, está trazendo, né, a ideia desse curso, e qual que é a relação dela com a ciência, né? Então, a gente tem vários exemplos históricos onde você mostra que essa atividade criativa ela é importante para o progresso científico, né? Então, eu ilustro vários cientistas renomados que acabaram explorando frentes artísticas, né? A Marie Curie, ela era filha de uma pianista, né? E a filha dela era também uma pianista muito famosa, né? O Einstein sempre se refugiava no violino, né? O Feynman, né, além de tocar o bongô, ele era um exímio pintor, né? Pouca gente conhece essa faceta do Feynman, né? E vale a pena até procurar tem um vídeo muito interessante que ele comenta como é que era a visão dele de mundo do ponto de vista de um físico e do ponto de vista do pintor, né? E aí ele traz o caso da flor, né? A flor vista por um físico, a flor vista por um pintor, que eu recomendo a vocês procurarem aí no YouTube, né? A gente tem aqui também o Ronald Hoffman, né, que ele foi o Prêmio Nobel de Química, em Química Teórica, e ele também é famoso por escrever várias peças, né? Então, tentando fazer também essa junção entre ciência e arte, né? E eu trago como último caso o professor Mário Schemberg, né, que foi um dos professores do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, e que ele também era conhecido como um dos maiores críticos de arte do país. Então, a própria Bienal de São Paulo, né, uma das primeiras bienais, ele fez parte do júri, né? E se você visitar o Museu de Arte de São Paulo, tem uma pintura, né, dele no acervo permanente, né, que é mostrado, para você ver a importância que é o Mário Schemberg, né, para tentar fazer essas relações aí entre a ciência e a arte, né? Bom, uma outra motivação, né, tem a ver com a questão de o porquê, né, da gente tentar estar explorando esse tipo de situação aqui, né? E aqui acho que vem um pouco do próprio caminho, né, como é feito no curso de física, onde vocês estão acostumados a resolver problemas, né? Então, essencialmente, são ensinados esses métodos analíticos, né, para a resolução de problema, e toda a parte artística ou criativa, né, ela acaba não sendo contemplada. E aí a sensação é que ou você tem que escolher entre uma coisa e outra, né, quando, na verdade, a ideia é tentar estimular, né, situações onde você pode explorar
tanto a arte, ciência, né, e difusão do conhecimento, então usando a arte como uma forma de estar melhorando essa difusão, né, e estimular, né, essas ações mais criativas em prol, né, daquele rigor analítico que vocês estão bastante acostumados a estar, ou melhor, são desenhados, entre aspas, a estarem explorando. Então, a ideia aqui é permitir ter um espaço que a gente pudesse fazer essas interseções e, de alguma forma, né, estar estimulando, né, essas ações. Bom, então, isso não é novo, né, no sentido de essa tentativa de você fazer uma relação entre ciência e arte, né, e daí aparecer algo que é você ter uma perspectiva da natureza, né, distinta, ela foi colocada de uma forma bastante estruturada, né, pelo Snow, né, isso em 1959, onde ele proferiu uma palestra cujo título era sobre duas culturas, né? Então, ele chamava duas culturas, a cultura científica, né, ou seja, você vê o mundo a partir dos olhos da ciência, e uma cultura, né, que é vista do ponto de vista também da arte. Então, ele coloca como se fosse uma dicotomia, né, entre um e outro, e, na verdade, ele sugere que o ideal seria a gente ter, né, essa colaboração mais intensa entre essas frentes, porque muitos desses processos, né, tanto artista quanto cientista, eles são expostos a situações que requer, né, a questão da criatividade, de imaginação, né? E aí eu trago aqui um paralelo que ele faz muito interessante, né, que é como é que você acaba medindo, né, de alguma forma, né, como você está familiarizado com algum fenômeno ou com alguma situação, né? Então, do ponto de vista da arte, seria o equivalente, né, seria um ignorante, seria equivalente a você não conhecer, por exemplo, as peças de Shakespeare, né? Mas se você não conhece a segunda lei da termodinâmica, você estaria no mesmo nível, né, de analfabetismo, né, vamos colocar dessa forma, quanto, né, essa cultura da ciência. Então, a proposta, né, aqui é tentar em duas linhas. Uma é criar essas pontes, né, entre ciência e arte, de tal modo que a gente pudesse favorecer, né, uma melhor compreensão da comunidade, na comunidade pública em geral, sobre ciência, estimular esse tipo de questionamento, né? E a segunda é poder usar elementos de arte também como uma forma de estar produzindo ciência. E aí eu vou trazer alguns exemplos aqui para a gente ver que não necessariamente, né, você optando por um caminho ou outro, né, olha, você optando por um caminho, você acaba rejeitando o outro, né, mas que, na verdade, são atividades que podem estar sendo trabalhadas conjuntamente, e, portanto, né, tem o produto final, né, o que sai dessa interseção, ela pode ser muito interessante, seja do ponto de vista artístico, seja do ponto de vista científico, né? E aí, dentro desse contexto, né, algo que pode ser pensado é mesmo a questão de como a gente abordar esses fenômenos, né? Inclusive, tem até, eu vou deixar disponibilizado para vocês, né, o que é chamado Manifesto de Ciência e Arte, onde é proposto um método, né, onde, de fato, você tenta trazer várias dessas inquietações, né, que os cientistas e artistas têm em relação à descoberta, né, a você ser capaz de olhar o conhecimento e transformá-lo, né, a partir dessas observações e procurar por novas soluções que não necessariamente seguindo o método científico, né, que é o que a gente usualmente acaba abordando, principalmente na física, né? Então, da maneira usual, né, o método tradicional de ciência ela acaba não podendo ou analisar ou mesmo, né, abraçar essas várias relações possíveis entre ciência e arte, e aí você tem que repensar a forma como a gente vai estar trabalhando, né, ou melhor, observando os fenômenos, né, e dessa mesma forma ser capaz de propor maneiras, né, de estar fazendo essa ponte entre ciência e arte. Então, note que o que eu estou comentando aqui não seria algo engessado, né, mas vai ser alguns caminhos, né, ou passos que a gente poderia seguir, né, para tentar, desde conectar em relação ao que você está observando, né, ou fazer novas descobertas,
inventar novas soluções, né, e poder aplicar essas soluções. Eu vou trazer alguns exemplos aqui, né, só para ilustrar o que normalmente pode ser exemplos assim, de sucesso nessa parte de ciência e arte, e que a gente vai explorar ao longo do nosso caminho aqui no semestre, né? Isso pelo lado ciência e arte. Tem um outro lado que está ligado à parte de divulgação científica, né? Que a gente, na ciência, está bastante acostumado com esse quadrante aqui. Você produzir ciência e ter essa difusão da ciência dentro de nossos pares, né? A pergunta agora é como é que a gente pode trabalhar esse processo de divulgação científica, de difusão do conhecimento, numa espiral, né? Ou seja, você ampliar esse seu público, né? Então, você ser capaz de tanto trazer várias dessas descobertas já para a sala de aula, né? Já para a discussão, como a gente está realizando agora, da própria formação dos físicos, né? A própria formação dos cientistas, que seria esse segundo quadrante, bem como está trazendo, né, essa informação para um público mais geral, ou seja, saindo dos muros da universidade ou do centro de pesquisas, onde isso normalmente é feito. Então, a ideia aqui é poder ser capaz, né, de também expandir, né, esses conhecimentos, né, a partir de uma difusão, né, de divulgação científica que acabe saindo, né, do meio acadêmico, mas que assim, possa estar chegando, né, a toda a população. Parte da aula de hoje vai ser exatamente tentar identificar algumas dessas estratégias, né? E aí eu vou trazer um primeiro exemplo, né, que você pode estar se perguntando, bom, isso é ciência ou isso é arte, né? E esse projeto é um projeto interessante, que é chamado de Pavilhão da Seda, né? Então, ele foi montado no MIT, no Media Lab, né? E, essencialmente, a ideia era você explorar duas frentes, uma tecnológica, que seria uma fabricação digital, então toda essa estrutura ela foi pensada, né, e calculada como, né, um produto, né, como um enfoque tanto arquitetônico quanto estrutural, né, e ao mesmo tempo você tem uma relação com a biologia, ou seja, foi criada a estrutura de tal modo a você poder estar controlando, né, isso são a estrutura primária dessa estrutura, né, que se pode chamar assim. Ela, na verdade, é formada por 26 painéis, que são poligonais, e elas foram produzidas, né, a partir de impressora 3D, e a ideia é que depois você pudesse colocar o bicho da seda de tal modo que, ao longo do tempo, né, essa estrutura, ela pudesse ser completamente coberta por seda, né? Então, você tem uma relação aí que, bom, isso é ciência, o produto final ele vai parecer uma escultura, mas todo o processo, né, envolve uma interseção entre biologia, né, a parte estrutural, né, simulações computacionais, né, bem como toda a sinergia, né, de você ter o bicho da seda, né, produzindo ao longo do processo, né, a própria estrutura. Então, são esse tipo de relações, né, que a gente vai tentar também explorar aqui, né. O segundo caso que eu trago é um projeto que é muito interessante, chamado Designs, né? Design, esse D vem de design, né? E a ideia aqui, ele tem uma beleza muito particular do projeto, que ele, na verdade, ele vai oferecer, né, como possibilidades, relações entre a descoberta científica, né, com a moda, né? Bom, aí você pode se perguntar qual que é essa relação direta, né? O que é que está sendo proposto aqui. E eles fizeram um trabalho que eu achei realmente bastante interessante, dessa conexão entre ciência, arte e moda, né? E aparecendo como novas oportunidades, seja de produtos, de técnicas, né? E mesmo de metodologias científicas, né? E o que foi feito foi com um objetivo bastante nobre, que foi em relação ao câncer de mama, né? Então, o que foi feito? Eles acabaram, né, criando imagens de vários tipos de cânceres, né? Desde algo normal até mais algo bastante agressivo. Essas imagens, né, elas foram transformadas, né, de tal modo que ela, na verdade, são as estampas desses vários vestidos, né? Então, você traz, e as pessoas, inclusive, que acabaram, né, no desfile que foi feito, né, em relação a
esse projeto eram pessoas que tinham sido vítimas, né, do câncer de mama, né, e, portanto, você tinha uma relação muito pessoal, né, em relação ao tópico, né. Então, você vê que a imagem científica ela pode ser transformada, né, se eu não falasse antes para vocês, muita gente poderia achar muito interessante, né, com apelo estético bastante, aí vem de novo a discussão sobre o estético, que é belo, que não é belo, mas que de alguma forma, né, chama a atenção sobre os padrões e que, na verdade, são fotos, né, foram imagens produzidas, né, a partir de um trabalho científico, né, de tentar a cura, né, para alguns tipos de câncer de mama, né. Então, você vê uma relação que acaba fazendo uma triangulação, né, entre os processos científicos, os processos artísticos e culminando, né, na parte de design, né, só como uma ilustração, né. E um outro exemplo que eu também gosto bastante, literalmente gosto por conta do sabor, né, que são esculturas comestíveis, né. Então, qual que era o problema aqui? Era ser a capacidade de você poder estar criando estruturas, estudando estruturas proteicas, né. Então, você pode fazer isso do ponto de vista seja computacional, seja experimental, né? Então você tem acesso às posições, né? Você pode resolver a estrutura de uma proteína, né? E a ideia desse projeto foi, bom, então de que forma a gente poderia estar transformando essa experiência como algo inclusivo, né? E como é que a gente poderia usar outros sentidos, como por exemplo tátil ou mesmo paladar, de tal modo a identificar regiões. Professor, eu acho que você mutou o microfone sem querer. Aqui tá Não, normal. aqui tá normal. Para mim está parecendo como ele está aberto. Não sei se todo mundo está me ouvindo. Isso, a gente está ouvindo. Perfeito. Bom, eu vou dar continuidade, né? Se você tiver algum problema técnico, você tenta, né, ou sair, entrar novamente, né? Mas a ideia aqui era, aí voltando só em termos dessas esculturas, né? Qual que era a possibilidade? Identificar dentro dessas esculturas, né, você poder criar, fazer impressão 3D, né, ou para açúcar, ou para gelatina, né, das estruturas proteicas e identificar quais nas regiões de maior interesse, né, onde haveria, de fato, uma reação química de interesse ou que estaria acontecendo algum fenômeno, né, importante, né, que seria as regiões ativas da proteína, você colocar um determinado sabor, né, o chocolate ou morango. Então, com isso, explorando com a língua a estrutura da proteína, você cria uma imagem, né, que não a visual sobre essa estrutura. Então, isso aqui envolve, de novo, relações que não são relações usuais, né, em termos de ciência, da maneira como a gente faz a pesquisa, por exemplo, na resolução de estrutura de proteínas, como também envolve processos tanto de design como processos artísticos, né, no sentido de você estar trazendo outras maneiras de você perceber aquele fenômeno que você está interessado em estar discutindo, né. Então, eu trouxe esses 3 casos, que eu acho que são casos bastante interessantes para mostrar para vocês que essas experimentações, ela na verdade vai além, né, do que a gente costuma pensar na física, ou física de partículas, ou matéria condensada, ou cosmologia. Não, isso aqui envolve relações do dia a dia, né, você comer, se vestir, você ser capaz de observar a natureza de uma forma bem mais ampla, né, e poder ter essa relação de uma maneira mais ampla, né. Então, esse é um pouco do porquê, né, a motivação da qual a gente está querendo ampliar essas relações entre ciência e arte. Aí você pode se perguntar, bom, onde é que eu posso fazer isso, né? Onde, de fato, e como é que isso acabou acontecendo, né? Então, aí nesse sentido, um ponto acho que é importante, né, que eu vou comentar para vocês aqui, são algumas experiências em ciência e arte, né, do ponto de vista, isso foi experiências pessoais, né, lugares da qual eu visitei, e pude experimentar, de fato, essas relações, e o que a gente está planejando, né, e também está trazendo para a Universidade de São Paulo, e esse também é um dos motivos pelo qual, né, a gente acabou se programando para essa disciplina. Bom, então, eu acho que um ponto importante que pouca gente conhece,
e acho que para a física, em particular, né, o papel dos laboratórios Bell, né? Isso no final dos anos 60, principalmente. Então, vários, na época, se você fosse procurar, bom, onde é que está a nata da física no mundo? Estaria nesses laboratórios, né? Onde, aqui no final dos anos 60, particularmente 67, eles criaram um grupo, né, que é chamado de Experiments in Art and Technology, né? E a ideia aqui era tentar estimular colaborações entre artistas e engenheiros, né? Os laboratórios Bell, eles ficavam na região de Nova York, né? Então, era uma região onde você tinha uma alta, né, uma alta densidade, né, e agitação artística, né? E a gente pouco conhece, mas muito das coisas que nós usamos hoje em dia, na verdade, são produtos que foram inventados dentro dessas relações, né? E até do ponto de vista artístico, o que é chamado happening, né? Ou seja, quando você tem um evento onde você tem performance, tem várias experimentações artísticas num determinado momento, né? Sobre vários aspectos, escultura, música, teatro, performance. Isso foi inventado lá, né? A partir dessas relações, né? Então, até do ponto de vista da arte digital, né? Foi a primeira vez que se usou computadores para você poder, de fato, fazer uma imagem e você criar padrões, né, da qual você poderia também experimentar do ponto de vista artístico e relações entre som, né, e a produção, né, a partir de um algoritmo, né? Então, é algo que foi bastante trabalhado. Acho que tem um livro muito interessante, né, que é esse Making Art Work, que conta um pouco da história desse laboratório, né? E aqui tem um exemplo, isso você pode, em 1967, se eu fosse mostrar isso ainda hoje, chama a atenção, né? Que foi uma escultura onde a poeira ela acaba se transformando, mudando de acordo com o batimento cardíaco de quem está olhando, né? Então, você tem um efeito dinâmico, né? Que é bastante não usual, né? Você tem relações, e para você construir isso, de fato, você precisa ter um trabalho em conjunto entre cientistas e artistas, né? Então, a ideia aqui é que não que o cientista se transformasse em artista e vice-versa, mas que você tivesse uma colaboração conjunta entre esses pares, né? E aí, nesse sentido, aí indo para o outro lado, nos Estados Unidos, né, na costa oeste, que é o aparecimento do Museu Exploratório, né, que é onde tem as primeiras exposições, onde você tenta estimular a curiosidade do ponto de vista científico. E uma das maneiras que eles entenderam, isso também nos anos 60, né, 1960, que você poderia estar estimulando a curiosidade a partir do visual, a partir da experiência da qual você, de fato, né, não só vivencia o experimento, mas também você acaba estimulando a percepção, né, a partir de arte. Então, inclusive até do ponto de vista histórico, né, o nosso laboratório didático ele foi de demonstrações, ele foi muito pensado, né, dentro dessa ótica do exploratório, né? Não sei se vocês sabem, na Avenida Paulista tem um antigo casarão que ia ser um museu de ciências, né? Infelizmente, o nosso antes da pandemia ia ser um museu de ciências. Hoje em dia, a opção acabou para ser um museu de gastronomia paulista, né? Mas tem essa perspectiva aí de você ter esses espaços, né? E o parque, que é o Palo Alto Research Center da Xerox, que muito provavelmente vocês estão usando o mouse, isso foi invenção deles, né? E eles também criaram, foi um dos primeiros programas de artista em residência, né? Então, você tem artistas dentro de centros de pesquisa, né, da qual eles pudessem estar interagindo aí com todo o público, né, e de tal modo que isso pudesse estar levando a novas ideias, inovações, e o mouse foi um resultado dessas experimentações, né? Então, hoje em dia é tão natural para a gente, mas não necessariamente a gente perde um pouco desse histórico, né? E do ponto de vista digital, né, a gente vai usar muito dessas ferramentas, né, que é o Google Arts in Culture, onde ele tem várias propostas de experimentos, né? Isso surgiu há menos de 2 anos, onde eles criaram uma série de ferramentas que tentam criar essa relação aí
entre a ciência e a arte, você poder explorar de uma forma muito natural, né, principalmente a parte do digital, né. Já na costa leste, né, que é onde, em parte, né, eu tinha mostrado esse caso aí do Bell, dos laboratórios Bell, né, acho que tem 3 lugares que são realmente fascinantes. Aí eu estou deixando aqui só como sugestão de vocês procurarem depois, né, nas homepages desses lugares e verem dos vários projetos que eles acabam desenvolvendo, né. Um deles é o Media Lab, que no MIT, que essencialmente foi pensado para você pensar, ou melhor, foi projetado, né, para você pensar o futuro, né. Essencialmente, o presente deles é o que a gente vai vivenciar no futuro, e é um lugar que é muito interessante porque é um lugar que é completamente transdisciplinar. Então, se você não se sente confortável em nenhuma situação, ou no instituto, por exemplo, Instituto de Física, ou no MIT ou em algum outro lugar, o Media Lab é o lugar para você explorar, né, porque ele envolve todas essas interseções, né. E um outro lugar que eu acho que valeria a pena também chamar bastante atenção, que foi quem, de fato, acabou despertando para essa possibilidade de você ter espaços onde pudesse ter essa combinação entre galeria, laboratório, né, cozinha, então, tudo isso junto e misturado, né, de tal modo a você poder explorar essas novas relações, né, envolvendo artistas, cientistas, né, e permitindo espaço, ou melhor, permitindo projetos que não caberia, né, no projeto disciplinar, como a gente usualmente está acostumado, né. Bom, na Europa também você tem várias ações, né, o próprio CERN ele tem todo um programa voltado para a parte de artes, né. No King's College, em Londres, né, ele tem o Somerset House Studios, que é também essa ideia de ter um espaço aberto para as pessoas poderem experimentar, né, criações, né, envolve toda a parte digital, você repensar, né, o que é que tem uma experiência auditiva em 360, estão montando esse tipo de conteúdo, né, repensar relações, né, entre biologia, física e também a parte artística, né. E o Central St. Martin, em Londres, que foi quem criou o primeiro programa de mestrado em ciência e arte, né. Então, é um processo que você, de fato, transcende um determinado departamento, né, uma determinada disciplina, e agora você pensa com esse olhar, né, um olhar que, de fato, combina, né, a parte de ciência, arte, materiais, né, mais design da forma mais ampla possível. Então, aqui são apenas algumas outras instituições que vale a pena dar uma sapeada, né, para saber o que eles estão fazendo. Assim, é muito interessante, tem ideias completamente fora da caixinha aqui que vocês vão encontrar, né, ao longo desse processo, né. Bom, então, e aqui no Brasil, né? Eu vi aqui no chat do Catavento, né? Mas, na verdade, o estado de São Paulo, a gente está um pouquinho atrás do que está acontecendo usualmente no país, né? O pessoal no Rio, eles são muito mais agressivos em termos de desenvolvimento nesses projetos, né? O próprio Museu da Manhã, para quem ainda quem tiver a oportunidade de visitar o Rio de Janeiro, né? É um lugar fantástico, foi criado durante as Olimpíadas, né? E ele tem essa proposta, de fato, né, de estar trazendo, né, esse olhar que une ciência, arte, né, em uma percepção mais geral do público. Hoje em dia, a gente tem instituições como o Instituto Serra Pilheira, que tem programas, aí eu vou falar de recursos, né, que não adianta só você querer fazer esses processos, né, que você, de fato, tem financiamento direcionado para essas ações, unindo ciência e arte, e também da parte de divulgação científica. A própria Fiocruz, né, ele tem todo um programa voltado, e a gente vê isso hoje em dia por conta da pandemia, né, de tentar esclarecer, né, a população em relação a várias frentes, mas principalmente a parte de medicina e bio, né. E aqui em São Paulo, a gente tem um espaço muito interessante, que é o Red Bull Station, que são programas de residência, né? Então, você pode, com a sua ideia,
seja ela artística ou essa combinação de ciência e arte, né, submeter projetos como o Red Bull Station, né, a residência nesse programa de residência deles, o Futuro, lá no Rio de Janeiro, e o próprio CCBB, né, o Centro Cultural do Banco do Brasil, que, inclusive, né, a equipe aqui que está participando, promovendo, né, essa disciplina, né, foi contemplada com um projeto, e a gente vai fazer apresentações, né, uma exposição no Centro Cultural do Banco do Brasil de São Paulo, contra essas relações de ciência e arte. Talvez até, né, um projeto de vocês seja parte dessa exposição, né? Então, fica o convite aí para o estímulo, né, para vocês poderem estar explorando. Bom, então, o que é que eu posso estar oferecendo a mais aqui, né? E aí, o que a gente fez foi entender que na USP faltava um espaço como esse, né? Então, a gente vai estar montando no Instituto de Física um espaço onde, de fato, você pudesse fazer essas experimentações, né, de ciência e arte, né, bem como, né, essa parte de divulgação científica, e vai envolver a parte de realidade virtual, né, então exposições de produção de conteúdo, tanto para as disciplinas, né, algo que, se imaginar o que quer estar, né, na molécula, quer estar orbitando como um planeta, ter essas experiências perceptivas que vão além das escalas usuais, né? Isso está sendo montado no IFUSP, espero que fique já aí o convite para vocês estarem usufruindo desse espaço, né? Que vai ser para vocês também, né? A parte de interação, né, que envolve essa galeria digital, interatividade, criação de conteúdo, para essa produção, né, que a gente precisa, de novo, não ficar restrito, né, ao nosso público, mas ir além, né, do que normalmente que todo mundo possa experimentar essas várias situações, né? E um deles, que é um projeto que, inclusive, o Xará depois pode trazer mais informações, né, que é da mesma forma que a gente tem um planetário, né, então você vivenciar conteúdo relativo à astronomia, né, e ciências planetárias, a gente teria um molecular, que é você ser jogado dentro, né, desse espaço, onde você vai experimentar o que seria um mundo na escala nanométrica, átomos, moléculas, ser capaz de pegar os átomos e interagir dessa maneira e poder usufruir, né, e, de alguma forma, traduzir, né, parte desses fenômenos em som, que é algo que aí vem um pouco do trabalho do Chagas, ele pode comentar um pouco mais para frente, vai ser a segunda parte das experimentações que a gente vai fazer, né? Bom, e finalmente, acho que talvez esse seja o mais interessante para vocês, né? Que é um espaço que a gente está montando para que vocês, de fato, possam fazer essas experimentações. Então, a ideia aqui é estimular, dentro do Instituto de Física, um espírito mais empreendedor, né, e que daí possa sair startups, processos, né, tanto desses processos, dessas experimentações de ciência e arte, como também esses processos, né, de incubação, mesmo, né, mostrar que há outros caminhos que não só, né, o caminho acadêmico, e que mesmo dentro do caminho acadêmico há outras frentes, né, que não só aquele tradicional que nos é ensinado da física, é muito mais amplo, né, o universo inteiro. Então, cabe qualquer ponto de vista aqui. Tá? Eu acho, bom, acho que só para finalizar, né, porque dentro desse espírito seria um espaço para a produção, né, de vídeo, de áudio, conteúdo, né, de áudio, vídeo, que a ideia era que a gente pudesse fazer isso nessa disciplina quando fosse presencial, né, e aí dessa forma você ter todo acesso para a produção de conteúdo tal qual vocês queiram estar explorando, né? Então essa que seria, né, fechar nessa parte do onde tem muitas opções, e mesmo dentro do Instituto de Física, né, a gente tem várias possibilidades de estar explorando isso de uma maneira muito mais rica, né, e tendo toda essa instrumental para estar realizando esse tipo de experiências.